Bom dia, irmãos. Isaías 45, 23 e 24. Pedi aos irmãos para abrirem a palavra de Deus. Profeta Isaías 45, verso 23 e 24. Lê todo mundo junto? Isaías 45, 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Até aí. Aqui o profeta, quase 3.000 anos atrás, registrou que todo o joelho vai se dobrar diante de Deus. E no sentido, o todo aqui é todo mesmo. Nós, pela graça de Deus, vamos curvar o joelho nos prostrando em sinal de respeito, de entrega a Ele. Mas aqueles que não têm Cristo Jesus, eles também vão dobrar os seus joelhos. É como se Deus batesse nos seus joelhos e fizessem Ele dobrar à força, né? Hoje nós vamos falar sobre os nomes de Deus. E eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia. Que eu vou abrir a Bíblia em Deuteronômio 3. Deuteronômio capítulo 3. Deuteronômio 3. Se algum diácono aí puder trazer um copo d'água para mim, se tiver alguém aí. Vamos abrindo aí, só enquanto eu limpo meu nariz, só um minutinho. Deuteronômio 3. Já volto. Abre aí, Deuteronômio 3. Um copinho d'água, por favor. Ah, tá, beleza, obrigado. Beleza. A aula de hoje é sobre os nomes de Deus. Se eu falar com vocês assim, que o Agenor de Miranda vai cantar aqui na igreja hoje, quem vai achar bom, quem vai achar ruim aí? Agenor de Miranda. Conhece não? Conhece não? Não conhece? O Agenor? Agenor de Miranda, mais conhecido como Cazuza. Cazuza cantar na igreja não vai dar bom, né? Se eu falar com você assim que você vai jogar a bola com o Givanildo Vieira, quem conhece? O pastor conhece o Givanildo. O cara é bom, mais conhecido como Hulk, né? Não conhece? Ou então se eu falar com você assim, Exterminador do Futuro, o filme, qual o primeiro personagem que vem na sua cabeça? O Arnold, né? A pessoa personifica aquela, né? Ou então se eu falar assim para você, quem é o criador do Mickey? É o Walt Disney, né? É o Walt Disney brasileiro. Pois é, os nomes, às vezes os apelidos, às vezes os personagens, ele diz muito mais, às vezes, da pessoa do que o próprio nome de batismo ou de registro em si, né? Por exemplo, alguém aqui tem algum apelido aí na infância que quer revelar aqui agora? Eu tinha alguns, né? Um dos meus apelidos era Tibica Cabeção. Por quê? Porque eu era muito magro. Muito magro. Aí era só aquela corte de cabeça de cuia, né? Então, quando eu pulava na piscina, os amigos da rua falavam, o Tibica tá de bica na piscina e vai só a cabeça, né? A cabeça vai... Aí ficou Tibica, bica, Tibica, cabeção, ficou Tibica, cabeção. Depois me chamaram de puro osso e por aí vai. Por quê? Porque eu era muito magro, né? E às vezes se chamar de Rafael, ou se chamar de Hermon, às vezes eu não entendia. E aí você vai crescendo, né? Os apelidos às vezes ficam meio fora do contexto ali, mais formal. Em determinados lugares que eu passei, se falar Rafael, as pessoas não vão lembrar, mas se você falar quem é o Hermon, todo mundo vai saber o que é.
Então, provavelmente, já está passando apelidos aí na sua cabeça que você já teve. Alguns você gostou, outros não. Mas esse apelido ele dizia algo sobre você. Alguma coisa dizia. Que seja algo bom ou ruim, né? Alguém quer revelar algum aí, apelido? Ninguém? Alguém que não tem apelido nenhum, nunca teve? Só Deus, então. Tá certo. Vamos lá. Uma curiosidade. Quem sabia que a dona Seni tem o mesmo nome que eu? Alguém sabia disso aí? Vamos ler lá? Olha lá, ó. Deuteronômio, capítulo 3. Isso. Vamos ler o 8 e o 9 para entrar no contexto aí, ó. Deuteronômio, capítulo 3, verso 8 e verso 9. Diz assim, ó. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. Os sínodos a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhes chamam de Senir. Está vendo que o Hermon e o Senir eles são a mesma coisa. Só que um povo dava um nome e o outro povo dava outro nome. Entendeu? Então, nós somos parentes, viu, dona Senir? Muito biblicamente somos. Por exemplo, se você for pegar a Bíblia lá de inglesa, do King James, vão abrir lá na carta de Tiago. Vai estar escrito o quê? James, certo? Por quê? Tiago em inglês é o quê? É James. Se você for abrir na carta de João, não vai estar escrito João, vai estar escrito o quê? John, certo? E aí por aí vai. Os nomes, eles por vezes, eles mudam de acordo com a cultura. Eles são equivalentes, não sendo a mesma coisa. Mas o mais importante de tudo, os nomes, no contexto do Oriente Médio, eles diziam o que a pessoa, de onde ela veio, o que ela é, ou o que ela era prometida a ser. Por exemplo, o seu nome, como que ele foi escolhido? Vamos pegar a Eleni aqui, ó, que tem 3 filhos aqui. Eleni, você escolheu os nomes dos filhos como? Você lembra? O significado. Aí eu escolhi. Cada um tem o seu significado. Então, a Eleni foi bíblica. Minha mãe, quando escolheu o meu nome, um era, não sei se era Marco Aurélio, alguma coisa assim, e o outro era Rafael. Mas ela queria o Rafael. Então, ela pegou 2 papéis, escreveu Rafael e sorteou. Aí saiu Rafael. Porque ela queria que fosse assim. Mas no Oriente Médio não é assim. Ainda tem essa característica, perdeu-se um pouco com essa globalização toda, mas ainda tem essa característica. O nome ele diz muito da pessoa, da família. Então, essa cultura do Oriente Médio é a mesma da Bíblia. Vai lembrar que o berço da Bíblia é lá do Oriente Médio, né? Então, algumas vezes, via de regra, né, as pessoas que recebem nas Escrituras esses nomes, elas vêm sempre acompanhadas de um significado. Então, dar nome às pessoas na Bíblia era algo muito significativo, era algo importante, pesado. Então, você já deve ter visto, a mãe está no hospital, o pai vai fazer o registro, eles combinaram o nome, chegou lá, o pai registrou outro nome. Né? Vocês já viram isso, né? Aí, ó, apontou para o André. Aí, ó. Aconteceu isso? Pois é. Era para ser o quê? Cleonildes. Janine. Ele salvou, hein? Ele salvou. Então, tinha muito a ver com as experiências dos próprios pais e daquilo que eles queriam que os filhos fossem. Então, nós vemos esse exemplo claro lá na história de quê? De Daniel, lembra? O pastor até falou sobre essa história na pregação um tempo aí atrás. O que aconteceu lá no livro de Daniel? Daniel e seus amigos. Eles tinham um nome, certo? E o que o rei Nabucodonosor fez? Mudou o nome. Por que o rei mudou o nome? Isso, mas os nomes deles, antes do rei mudar, significavam o quê? Era algo da cultura o quê? Judaica, certo? E aí o rei Nabucodonosor falou assim, não quero nada disso aqui não. Aqui quem manda sou eu, o significado todo vai ser outro. E aí mudou o nome. Então agora eles chamam
Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. E o que aconteceu com eles? Quem se lembra aí? Foram jogados aonde? Na fornalha. Pegaram fogo? Não. Então, é um exemplo claro para a gente ver esse contexto dos nomes bíblicos. O nome diz muito a respeito da pessoa. Por exemplo, qual que é o nome do nosso Senhor? Não. Qual que é o nome do Messias? Isso. Qual que é o nome dele de batismo, vamos assim dizer? Isso. E o Cristo é o quê? Perfeito. Isso. Tá vendo que aquilo que você chama a pessoa é aquilo que é o que significa, né? Só qual que é o problema hoje? O negócio tornou-se tantos significados, que hoje você vai chegar, o que significa Rafael? O que significa Rafael, pastor? Porteiro do céu, tá vendo? Aí vai ter outra pessoa que vai falar, se você for um católico, né? Você vai falar que o Rafael é o nome de o quê? De um anjo. Então vai ter vários nomes. Isso se perdeu. E essa questão dos nomes, não que é certo, não que é errado. Se você quer procurar um significado do nome, pode ser interessante. Mas isso não tem a importância de que tinha nesse contexto no Oriente Médio. É isso que a gente tem que ter isso em mente, tá bom? Então, se você chama Giannini ou se você chama André, não importa. Se você chama Givanildo ou chama Hulk, não importa. Hoje o que importa? O que mais importa hoje? É o seu nome ou o que você é? O que você é. E você é quem? Você é salvo, você é um servo de Deus e você é instrumento dele em qualquer lugar. Isso é o mais importante. Então, você pode se chamar Allan Kardec. E aí você foi salvo em Senhor Jesus, foi remido, e você não gosta do seu nome. Mas não importa mais. Deus já lavou. Isso não tem importância nenhuma mais. Às vezes você veio de um contexto muito difícil. Agora o seu nome não tem importância mais. Exatamente, perfeito. Então, a diferença dos nomes que nós temos para os de Deus é simples. A Eleni, ela deu nome aos 3 filhos, certo? Então não foi o pastor Lucas que escolheu o seu nome. Não foi a Lídia, não foi a Aline. Mas de Deus é diferente. É o próprio Deus que escolheu o seu nome. Ou, na verdade, os seus nomes. Por quê? Porque os nomes de Deus, eles estão registrados aonde? Na palavra de Deus. Então, como que a gente vai conhecer a Deus melhor? A respeito daquilo que ele se revelou. E ele se revelou por vários nomes, e cada nome tem uma característica para que nós possamos conhecê-lo mais. Então, Deus também muda o nome de alguns servos. Abraão era Abrão, certo? Sarai, depois virou Sara. Jacó, depois virou. E aí, por aí vai. E Moisés? O que significa Moisés, a palavra, o nome Moisés? Retirado das... E o que aconteceu com Moisés? Foi retirado das águas. Está vendo que todo o nome gira em torno do contexto? Então, a gente vai analisar os nomes de Deus no Velho e no Antigo Testamento, para a gente tentar entender melhor isso daí. Então, primeiro nome, Elohim. Qual que é o significado de Elohim? O Deus poderoso. O plural de eu, na verdade Elohim é o plural de eu, que significa aquele que é forte. Então, é plural, pronto. Então, vamos abrir a palavra de Deus aí. Vamos começar por aqui. Começa a Raquel para a gente. Gênesis 1:1, pastor, Deuteronômio 5:23. Pedir para a Raíssa em Salmos 68:7. O Valker, Isaías 45:18. E o Ilquias, Jeremias 32:27. Vamos aprender um pouco aí dos nomes de Deus. Quem começar aí com a Raíssa ou com a Raquel, pode começar a ler, Raquel. Pronto. Vai lá, pastor. Pode ir lendo aí.
Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Foi uma pergunta para você, professor Alene. Portanto, assim diz o Senhor. Não? Por que não? Qual que é a resposta? Hã? O quê? Traduções, certo? Mas cada um aí tem uma palavra. O nosso está escrito o quê? Deus, 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 Senhor, 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 certo? Mas no original não é assim. Por quê? Porque no original cada palavra ela tem um significado. Então, como o pastor falou, repete aí, pastor. É plural. É plural. Então vamos lá. Plural. Esse é o que mais aparece, mais de 2.200 vezes no Antigo Testamento, certo? Então, o que esse nome nos retrata? Que Deus é um Deus poderoso, certo? E esse nome El é como se fosse gênero, tá? E aí, depois do gênero, tem a espécie. Então, aquele Deus que é poderoso. Então, tem o El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o nome que Deus usa para se revelar a Abraão. Então, vamos lembrar lá do contexto de Abraão. Abraão, o que aconteceu com ele? Ele precisava de um Deus poderoso para quê? Para quê, hein? O que ele estava precisando de mais? O que aconteceu na vida dele? Hã? O filho, né? É só um Deus todo-poderoso para fazer aquilo, certo? Vamos lembrar que havia na época uma permissão de Deus para que magias e coisas acontecessem e as pessoas ficassem enganadas, certo? Havia até profecias que aconteciam e de fato aconteciam, mas não eram de Deus. Mas esse Deus, ele é o Deus acima de todos os deuses, acima de todo nome. Então, o primeiro pacto com ele, Gênesis 17, 1 e 2. Pedi para minha esposa abrir aí. Gênesis 17, verso 1 e 2. Ao microfone. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Pronto. A aliança que Deus fez, o pacto que ele fez com Abraão, é uma aliança duradoura, certo? Eterna, para toda a descendência. E qual Deus que poderia garantir isso? O Deus Todo-Poderoso. Mas como que eles poderiam ler e entender que Deus era esse? É dando um nome específico para aquilo. Entendeu? Então, como que eu vou entender que o Rafael era subnutrido? Chamando ele de puro osso. Como que eu vou entender que Deus é um Deus todo-poderoso? Dando um nome para ele. Por exemplo, eu vou citar uma característica física de uma pessoa, numa mímica, às vezes você vai adivinhar quem é. É assim também foi com Deus. Então, esse nome El Shaddai aponta para o poder que ele tem de cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Vai lembrar que Deus fez uma aliança com Adão, e depois ele fez com Abraão, ele fez com Moisés, ele fez com Davi, ele fez com vários, né? A aliança progressista, no sentido de aumento, né? A aliança que ele fez com Adão é o quê? Uma aliança de obediência, certo? E Adão obedeceu? Não. E aí depois passa para Abraão. Abraão foi uma aliança de quê? Pela sua descendência, seria numerosa. O que aconteceu com a descendência de Abraão? Também se desviou. E vai até culminar em Cristo, aquele que tem a perfeita obediência, aquele que se cumpre todas as promessas, né? Então nós temos um segundo nome, El Elyon. Os pastores às vezes corrigem, tá? Que significa o Deus Altíssimo. Se você fala assim, o Deus Altíssimo, o Deus que está assentado no seu trono, é um Deus o quê? De importância, certo? Um Deus que se deve respeito, certo? Então, ele aponta para a força,
a soberania e a supremacia de Deus. Vamos continuar. Pedir a Berenice aí. Deuteronômio 32, 8. A Helena, Salmo 9, 2. E a Marina, Salmo 47, 2. Quando achar, pode ler. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Veja o que Deus faz. Os povos estão crescendo. É como se ele estivesse olhando para o globo. Os povos estão crescendo. Ele fixa os povos, limita os povos e organiza as coisas. É como se a gente estivesse jogando um quebra-cabeça. A peça em si, ela não tem poder nenhum. Quem comanda a ordem somos nós. Aqui, Deus, ele está no alto. Ele não está nos enxergando face a face aqui. Ele está numa outra categoria. Vamos lá. Salmo 9, 2. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Exatamente. O próprio verso já fala por si, né? E Salmo 47, 2. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Pronto. Esse é o nome. Esse é o nome. Então veja, até agora a gente está lendo Gênesis, Deuteronômio, chegamos ali um pouco em Salmos, certo? Está vendo que as pessoas elas estão conhecendo mais as características de Deus pelo nome que Deus está dando a elas, certo? Então vale lembrar, Adão e Eva, eles não precisavam essas quantidades de nome, não. Por quê? Porque Adão e Eva eles tinham um relacionamento antes da queda com Deus, certo? Sem pecado. Só que com o pecado, como que você vai se relacionar com aquele que é santo, sendo que você está manchado? Então, com o passar do tempo, Deus foi se revelando com nomes para que as pessoas pudessem conhecer características deles. Todo mundo entendeu a ideia? Alguém tem alguma pergunta? Consideração? Então vamos seguir. Esse, então, é o leão, aparece a primeira vez lá em Gênesis 14, também em Abraão. El Olam, o Deus eterno. Então vamos lá. Giannini e André. Gênesis 21, 33. E o pastor Lucas, Isaías 40, 28. O Deus eterno. Vamos lembrar que na cultura ali do Oriente Médio, os povos pagãos também tinham deuses, o quê? Mortais, certo? Aqueles deuses que morriam. Aí eles iam para outro plano, né? Outra dimensão. Os próprios faraós tinham essa divindade, né? Eles eram o Deus encarnado, certo? Mas era um Deus que morria. Vamos lá, André. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Pronto. Tá vendo? Vamos lá. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Pronto. Aquele que é eterno, ele não muda, certo? Ou seja, esse nome do Deus que é eterno nos mostra que é um Deus imutável. E se ele é imutável e ele fez promessas, a gente tem a certeza de que ele vai cumprir a promessa. Próximo, Adonai. Já deve ter havido igrejas aí com esse nome, né? Vamos lá. Adonai. Vou pedir à irmã Keila que abra lá em Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. O Deus que governa as coisas. Esse é o significado do nome. Ele é o mestre, ele é o possuidor de tudo, ele é superior. O Deus de Israel, ele é superior aos demais deuses.
Então Moisés descreve Deus como governador último de todas as coisas e autoridade máxima de todos os reinos. Agora um conhecido, Yahvé, o Deus Redentor. Vou pedir para a irmã Helene abrir aí em Êxodo 3, de 1 a 4. Yahvé, Javé, ou qualquer Iová, Jeová, tudo é variações do mesmo nome, tá? Vamos lá, pedir para a irmã Helene abrir em Êxodo 3, de 1 a 4. E pedir para a irmã Seni já abrir em Êxodo 17, 15. Êxodo 17, 15. Pode ler, irmã Helene. Êxodo 3, de 1 a 4. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Esse é o chamado de Moisés como líder da redenção do povo que estava sendo feito escravo no Egito, certo? E Deus usa o nome Yahvé para mostrar que ele é o Deus que vai redimir o seu povo. Então, Deus poderia ter usado outros nomes, né? El Shaddai, Eldonai, Adonai. E também mostraria características de Deus, que Deus é todo-poderoso, que Deus está acima de todos os deuses, que Deus é altíssimo, que Deus é eterno. Mas naquele contexto, era um contexto de quê? De redenção. O povo de Deus, o povo hebreu, estava sendo feito escravo. Então Deus lança a mão de outro nome, um nome próprio daquela situação, para que o povo entenda de que vocês serão resgatados pelo Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus Redentor, aquele que vai resgatar vocês. E de fato foi o que aconteceu. E depois que o Redentor tirou do Egito, e eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto, eles viram esse mesmo Deus com outras características, alimentando o povo, cuidando do povo, sarando o povo, livrando o povo dos perigos. Está vendo? O mesmo Deus com várias manifestações diferentes, mostrando a grandiosidade dele. Entendeu? Esse é o cerne da aula de hoje, é entender isso. Os diferentes nomes que Deus recebeu ao longo da Bíblia, mostrando o tanto que ele é completo, o tanto que ele é perfeito, e o tanto que ele cuida do seu povo de diferentes maneiras. Então esse é o Yahvé, é o mais comum. Como a gente já falou, tem as variações dos nomes, né? Mas o significado é o mesmo, tá? Alguma pergunta? Não se sabe a pronúncia. São só... É impronunciável. Aí foram colocados vogais no meio. Exato. Por isso que tem essas variações. Por quê? Porque cada um colocou a vogal que quis, né? Para se tornar uma palavra. Então não tinha como. Então você pode colocar o nome do seu filho de Yahvé, se você quiser. Como? Ah, sim. Sim. Beleza? Vamos seguir então? Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Pedi para nossa irmã Seni ler aí. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Veja, Moisés edifica um altar. Vamos abrir lá em Êxodo 17 para a gente entender esse contexto da bandeira, que é importante. Por que Deus usou o nome de uma bandeira? Veja aí no versículo 16, no capítulo 16. Deus manda o maná, manda cordonizes, o povo de Israel recolhe o maná, então Deus está cuidando deles, certo? Então,
Logo depois, no início do no capítulo 17, tem a água da rocha de Refidim, né? Você deve se lembrar desse episódio, que o povo murmura, né? E logo depois, há uma peleja contra o povo. E nessa peleja, Deus é chamado de o Senhor é a minha bandeira. Quando que se usa bandeira, normalmente? Normalmente se usa bandeira quando tem um exército chegando, aí o pessoal está manifestando lá, ó, nós somos esse povo aqui, ó, certo? Então, aqui era um sinal claro de que aquele povo ele estava sendo guiado por Deus. Era o Deus, a bandeira deles era o próprio Deus. E eles eram uma nação peregrina nessa época ainda, mas já era uma nação pertencente a Deus. Então esse é o sentido do nome, tá? O apontamento é esse. Então esse nome enfatiza que Deus é o ponto de referência e ao mesmo tempo o símbolo de vitória nas lutas de seu povo. Mais um aí de Yahvé. Yahvé Rohi, o Senhor é o meu pastor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, é um texto conhecido. Então, esse nome apresenta que o Senhor tem preocupação com as suas ovelhas, dando o necessário. Então, se a gente ler todo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Continue aí o versículo. Ainda que eu... Isso. Tá vendo que ele está sempre te dando refresco e tirando daquilo que é ruim? Então, ele te guarda o tempo inteiro. Esse é o sentido, tá? Yahvé Shalom. O que é Shalom? A paz. Então, quando um judeu fala Shalom, é o quê? Paz do Senhor esteja com você, né? Igual os muçulmanos lá, Salam Aleikum, Aleikum Assalam. Cada um fala. A gente não tem muito esse costume, né? Mas a palavra Shalom tem esse significado. Então, Yahvé Shalom é o Senhor é paz. Esse é o próprio sentido. Então, esse nome retrata o Senhor como sendo a paz e o descanso do seu povo. Então, a paz ela não está em circunstâncias, em objetos, em pessoas ao nosso redor. Não, a paz está em Deus. E nós só temos paz se estamos com Ele. Então, Ele é o Deus da paz, assim como o seu Filho é o príncipe da paz, e o seu Espírito é o que gera em nós o fruto da paz. Então, Jesus Cristo é chamado assim, o príncipe da paz, logo depois. Yahvé Tsidkenu, sei lá como é que pronuncia isso aí, tá? O Senhor, nossa justiça. Jeremias 23, 6. Então, esse nome apresenta o Senhor como aquele que é absolutamente reto por natureza, que ele não faz nada contra a sua constituição, nada contra aquilo que ele próprio é. Então, se ele é reto, ele é santo, e se ele é eterno, se ele é imutável, se ele é todo-poderoso, se ele está acima de todos os deuses, e todos aqueles nomes que nós já vimos, um nome vai somando ao outro. Então a gente sabe que ele nunca vai mudar. Ele é reto e ele vai continuar sendo reto e santíssimo. Então, a palavra justiça, quando ela é aplicada em nós, ela tem a ver com um andar em conformidade com aquele que é justo. Então, nós não somos justos por nós mesmos, certo? Mas nós somos justificados, ou seja, nós somos vistos como justos por aquilo que Cristo fez e opera em nós. Beleza? Yahvé chamar, o Senhor estar ali. Ezequiel 48, 35. Esse nome retrata a presença constante do Senhor no meio do seu povo. Ali no contexto de Ezequiel. Então, às vezes hoje nós temos uma vida até mais confortável, mas imagina, por exemplo, Paulo numa prisão, pregando o nome de Deus, sendo colocado na prisão, no calabouço, frio lá em Roma. Ele poderia, pela sua natureza pecaminosa, falar que ali é a ausência completa de Deus. E não. Pelo contrário, Deus está ali. E nós vimos que, lá naquele texto, no início da escola dominical, que Deus está nos céus,
na terra e debaixo da terra. No contexto judaico, existem 3 céus, né? Existem o céu, vamos dizer, a galáxia, aquilo que está muito além, certo? Existe o céu, que é onde está Deus, e existe o céu que nós vemos, que são as nuvens, os pássaros, as gaivotas. Esses são os 3 níveis de céu. E no contexto judaico, existe a terra e debaixo da terra. E aquilo que está debaixo da terra, no contexto judaico, é hoje para nós aquilo como se fosse o inferno. Aquilo que está muito subterrâneo, muito abaixo. Então, o próprio texto, a própria palavra de Deus fala que Deus ele está onde? Em todos os lugares. E aqui, Deus está onde? Ali. Deus está na prisão mais obscura. Deus está em todo lugar. Por quê? Porque foi Ele que criou. Mas, às vezes, a manifestação de Deus naquele lugar, ela é diferente. Por exemplo, como que é a manifestação de Deus no céu e a manifestação de Deus no inferno? Ou Deus não está no inferno? Deus está apenas no céu? Vamos lá. Vamos pensar aí. Vou repetir a pergunta, hein? Para a gente entender o nome. Deus está em todo lugar, certo? Deus está no céu? Sim, a primeira pergunta. E Deus está no inferno? Ah, então pronto. Então como que Deus está no inferno? Manifestando a sua ira e justiça. O inferno não é uma completa ausência de Deus, como muitas vezes é falado. Se fosse uma ausência de Deus, esse lugar não existiria, porque Deus está em todo lugar, certo? E o inferno não é um lugar de aplicação da justiça e da ira de Deus contra aqueles que não reconhecem o seu nome? Todo mundo entendeu? Deus está em todo lugar. Não há nenhum lugar, nenhuma sombra, nenhum milímetro quadrado que Deus não esteja presente. Não. Sim. Quem no sentido? Deus ou a pessoa? Não, Deus não é punido. Não, longe disso. Isso. Ixi. Mas que perguntinha. Quer responder, pastor? Ou você quer conversar com a sua avó em casa, um outro momento? Não tem problema. Se vocês quiserem resolver em família, tem uma... Ah, tá bom. Beleza. Vamos responder a primeira pergunta da dona Seni. A pergunta da dona... Tem uma ilustração, eu não estou pulando não, nós vamos voltar nessa daí, mas tem uma ilustração que eu acho boa dessa pergunta da dona Seni, que é assim, quando Deus ele toma o cálice da ira do Deus Pai, ele toma de uma vez, certo? Lógico, é uma metáfora, um jeito figurativo de dizer que Deus ele toma de uma vez. E ele toma de uma vez a ira de Deus, que deveria ser aplicada a quem? A nós, certo? Mas é daquele pecado que você já cometeu, que você comete hoje e que você vai cometer até que Cristo volte, certo? Ou seja, é muita coisa, é muita gente e é de uma vez. Então, tem uma ilustração que foi de Lutero, que ele falava assim, quando Deus toma aquele cálice, é como se Jesus ele abdicou da sua glória dos céus e desceu à terra. E aí ele ficou ali 33 anos. Depois, quando ele toma do cálice, é como se Jesus tivesse descido, de fato, ao inferno, de uma maneira figurativa, e todos nós estivéssemos lá, como se fosse um enorme cemitério. E Jesus fosse um grande cirurgião. E todos nós estamos podres nos nossos delitos e pecados. A gente não sente, a gente não cheira, a gente não tem vida. A gente está nossos corpos putrefados no chão. E aí Jesus passa a andar naquele cemitério e ele vê a dona Seni. E ele pega, encosta no seu coração, abre o seu peito e o seu coração agora ele passa a bater. E aí as escamas dos seus olhos passam a cair. A sua pele ela passa a ter vida. O seu cabelo passa a crescer. E aí você consegue se levantar. E aí a imagem é como Jesus te puxando e você ficando em pé. Tudo graças a Ele. E aí Ele passa a fazer isso com cada um que Ele escolheu. Cada um que Ele escolheu, Ele faz essa obra. Aí se você passa a imaginar, imagina Jesus, o santo do santo, nesse lugar completamente podre e escuro. E Ele vai lá e Ele faz isso com cada um que Ele escolheu.
Depois que ele faz isso, ele sobe e é assunto aos céus. E nós não ficamos nesse lugar mais, porque esse lugar ele não pertence a gente mais. A gente não está ali. É como se a gente estivesse numa caminhada saindo desse cemitério. Por quê? Porque ali está tudo podre, está tudo morto, e a gente não faz parte daquilo mais. Né? E a gente está indo para onde? Para onde Deus está mandando, o caminho da luz. E a gente está seguindo nessa trajetória, é o que a gente faz hoje. Né? A gente está seguindo nessa trajetória. E vai chegar um dia que a gente vai encontrar essa luz. É o dia que Cristo voltar. Então é uma maneira figurativa de dizer de que ele desceu no sentido que ele sentiu as duras penas para fazer essa operação, dar um novo coração para nós. Não sei se ficou claro a ilustração, mas é mais ou menos isso. Isso. Tá vendo o sentido? Porque quem dorme entre os mortos não sabe nem que está morto. Ele não sabe nem onde ele está. Pastor? É isso mesmo. Dá o coração novo, tira o coração de pedra, dá um coração de carne. Então é uma cena assim que a gente imaginar a gente passando no cemitério, tudo bem, mas imagina Cristo Jesus, né? E não é um cemitério qualquer. É a pura maldade, onde só há pecado, não há um ponto branco no meio daquela escuridão, né? Qual que era a sua pergunta mesmo? Se o inferno existe ou não. Ou vai existir. Algum pastor quer falar primeiro? Hoje como local físico. Eles falam que até. Algum pastor quer falar primeiro? Não? Quer falar, pastor? Eu creio que sim. Eu creio que também existe, mas não chegou o momento o propósito dele ainda não chegou. Mas que há a presença, que de fato o inferno é um local físico, palpável e de sentimento, de sentidos, sim. Mas hoje ele ainda não cumpre o seu propósito, porque o inferno só vai ter o seu propósito depois de um julgamento. Eu tô ruim mesmo. Sim. O céu e o inferno é um paradoxo, certo? Sempre um tá ligado ao outro, certo? Por quê? Porque não tem um meio termo, não tem um gap, você vai ficar no meio. Ou você vai para o A ou você vai para o B, certo? E a Bíblia é muito clara, fala muito mais em relação ao céu. Que o céu está sendo preparado, certo? O arquiteto, o fundador, o pedreiro, o mestre de obras é quem? Jesus. Da mesma forma, eu creio sim, que o inferno também está sendo preparado. Não vai precisar de muita construção ali, não. Mas o propósito dos dois está chegando. Porque no momento do julgamento, vai para o céu ou para o inferno. Dá um copo d'água aí, né? Uhum. Sim. Uhum. Sim. O pastor quer falar? Por exemplo, pegando o que os dois pastores estão falando. Eu morri agora, certo? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Não, da Bíblia é isso mesmo. Isso. Hoje mesmo estará comigo aonde? Mas você vai ficar você vai passar a sua vida inteira no paraíso? E pronto. Então o céu, hoje, ele é um intermediário, certo? É transitório. Porque quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Aqueles que estão vivos, num piscar de olhos, terão seus corpos glorificados, transformados, certo? E aqueles mortos, o que? Eles ressuscitarão em Cristo Jesus. E eles vão habitar onde? Na nova? Isso. Mas na nova terra, certo? O céu vai ser o contexto ali. Beleza? Mas aqueles que morreram agora e não têm Cristo Jesus, eles vão para onde? Eles vão para onde? Pronto. Mas eles estão no inferno, eles já foram julgados? Como? Sim, mas eu vou dar um exemplo, que eu penso diferente. Eu vou dar um exemplo. Nunca imaginei que essa aula fosse tão difícil. Vou dar um exemplo para contextualizar, uma ilustração. Por exemplo, a pessoa cometeu um homicídio, certo? E ela foi presa. Mas o juiz ainda não a julgou. Mas ela está na cadeia, certo?
ela sabe que ela cometeu um delito e ela já está cumprindo uma pena provisória, certo? Mas o juiz ainda não deu a sentença. Ela está sofrendo na cadeia? Tá. Mas ela recebeu o julgamento dela pelo juiz? Não. Por quê? E não é um juiz de primeira instância. É Deus falando, fulano de tal, você está sendo culpado por isso. Acabou. E você não tem ninguém que possa morrer em seu lugar, porque você não aceitou Jesus. Então, parafraseando, aqueles que morrem agora, de fato, eles já estão recebendo, em parte, um julgamento? Sim, eles já estão sofrendo. Mas aquilo não foi oficializado, porque Cristo não voltou. Então, como o pastor falou, eles já sofrem. Por quê? Porque eles estão sem Deus, certo? Assim como aqueles que também estão no céu, eles já usufruem da bênção de estar nos céus, certo? Mas isso não é de uma forma plena. Tanto aqueles que estão no céu como aqueles que estão no inferno, eles estão ainda num período que ainda Cristo não voltou para julgar todas as coisas. Ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma pergunta, alguma ressalva? Foi lançado. E Jesus, ele é o cavaleiro, certo? E o cavaleiro em Apocalipse, ele está com suas vestes brancas, mas a barra das vestes dele estão manchadas de quê? De sangue. Por quê? Porque Jesus trava a batalha, certo? Mas os 7 selos ainda não foram abertos. O juiz da primeira instância ainda não julgou aquele que cometeu o homicídio. Mas ele sabe que ele cometeu e ele já está preso por isso. Todo mundo entendeu? O lagro do enxofre, o que o enxofre faz? Você joga uma pessoa no enxofre, ela o quê? Ela, de fato, ela dilui, certo? Desintegra, essa é a palavra. O lago de enxofre, onde a besta, Satanás, o dragão, onde ele vai ser julgado, e aquelas pessoas também são, é no sentido que há uma maldade, há um inferno, e no meio do inferno, como se existisse o lago. Agora vocês estão no inferno, mas agora vocês vão ser julgados dentro do lago, porque agora vocês são julgados. Entendeu? Se alguém tem um pensamento diferente, pode falar, gente. Mas isso é mais importante a gente trocar essas ideias do que a gente ficar decorando o nome. Ficou claro aí, pastor, ou não? Tá ou não? Não, porque ele já cometeu o homicídio. Sim. Do pré-milenismo para o purgatório é um pulo. Sim, eu sei. Sim, mas nós temos... A nossa vida é aqui e agora. Isso, sim. Mas o julgamento final... eu concordo plenamente com essa frase do senhor. Mas o julgamento final não é na sua morte ou na minha morte. É na vinda de Cristo. Porque quem julga é Cristo. E é interessante a respeito do julgamento, se a gente lê a ilustração toda do julgamento... Outro dia eu estava até conversando com o presbítero André e com a Letícia. Se ela tivesse que ela ia gostar. É interessante que no julgamento vai ser falado, Dona Seni, a senhora fez isso aqui, ó. A senhora deixou de fazer isso daqui, ó. O seu galardão é esse. E isso será público. Será público para ela e para nós. E vai ser interessante que no novo céu e na nova terra, tudo vai ser revelado. Tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nessa terra aqui, tudo. Mas não vai ser algo assim, nossa, Eleni lá na terra, ó. Deixou de fazer aquilo lá. Rapaz, como é que ela pode estar aqui, bicho? E tudo vai ser revelado, porque não vai ter sombra nenhuma mais. Mas quem vai fazer esse julgamento? Jesus. Mas Jesus não vai fazer esse julgamento se eu morrer hoje. Porque esse julgamento não é para mim. Esse julgamento é para toda a humanidade. Entendeu? O pastor quer falar e está com a Bíblia aberta aí? Ah, isso é bom. É 22? É 20, né? 11 a 15, esse. Eu acho que esse texto a gente falou até na casa do reverendo Saulo, se eu não me engano. Não foi isso? Isso. Perfeito. E o inferno. Isso, exatamente. Mais alguma dúvida? Vamos seguir com os nomes ou alguém quer escatologia rolando solta aí? Beleza? Não, mas tá bom. O importante é a gente crescer na palavra. Vamos passar aqui nomes... falamos de nomes do Velho Testamento, tá? Vamos só pregar a ideia aqui, que isso é importante. Os nomes do Velho Testamento, eles indicam algo objetivo, certo? Adonai, El Shaddai, Elohim, é algo objetivo, beleza? No Novo Testamento não é assim. Então nós vamos passar uma forma rápida aqui. Os nomes do Novo Testamento,
eles apresentam as facetas de Deus e as suas nuances. Então, eles são mais genéricos, tá? Do que no Velho Testamento. Então, Theos, Deus. Esse é o básico do Novo Testamento. Então, Elohim está para o Velho Testamento, assim como Theos está para o Novo Testamento, tá? Elohim para o Velho, Theos para o Novo. Então, Theos significa o quê? Deus. Então, a palavra Theos sempre tem que ser acompanhada de um qualificativo, de algo que qualifica, tá? Porque Theo é gênero. A gente precisa de uma espécie. Igual o El Shaddai, El Adonai, tudo bem? Então, Theos Todo-Poderoso é o El Shaddai do Velho Testamento. Mas como que eu vou saber que esse Theos, nessas passagens, 1 Coríntios, por exemplo, ele é o mesmo que o El Shaddai do Velho Testamento? Pelo contexto, tá? Essa é a diferença dos nomes de Deus do Velho para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o nome de Deus, o significado é pelo contexto. Do Velho Testamento, o nome tem um significado objetivo, tá bom? Todo mundo entendeu? Beleza. Aí tem o Theos Redentor, que o Redentor é o que no Velho Testamento? O Yahvé. Tem o Theos, tem o Kyrios, que é Senhor. Então, toda pessoa de alto cargo, de alta patente, também poderia ser chamada dessa forma. Então, Deus é chamado dessa forma para que as pessoas também entendam que ele é a patente máxima, que ele é importante. E tem o título, esse Kyrios tem o título que é atribuído ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como que nós vamos saber quando que é atribuído ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Pelo contexto, tá? Então, já viu quando a palavra de Deus, a gente vê a respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo está com letra maiúscula, certo? Ou o Consolador, ele tem letra maiúscula, certo? Isso é uma forma de o Theo, no Novo Testamento, está sendo aplicado especificamente ao Espírito Santo. Então, esses nomes no Novo Testamento é contextual, tá? Isso foi ao Pai, isso foi ao Filho. Então, no texto de Lucas 1, os discípulos chamam Jesus Cristo de Senhor, versículo 17. Jesus, como Senhor, compartilha com o seu Pai do poder de libertar os homens da dominação dos demônios. Ou seja, aí aplicado ao Filho. É pelo contexto, tá bom? E ao Espírito Santo a mesma coisa. O texto mais claro está lá em 2 Coríntios. Vamos ler para a gente finalizar. Ora, o Senhor é Espírito. Está vendo que o Espírito está de letra maiúscula? E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E tem um último nome, nós vamos ver aqui no Novo Testamento, que é o Pater, que é Pai. E um dos melhores desse texto, para finalizar, vamos abrir lá em Gálatas 4, de 1 a 7. É um texto bem fácil da gente ver como que pelo contexto ele recebe esse nome. Gálatas 4, de 1 a 7. Último texto para a gente finalizar aí. Vou ler, acompanhe aí. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é o senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Está vendo? O contexto é de adoção. Nós somos aqueles que estamos sendo adotados. E aí segue o texto. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aqui, o Abba é uma palavra em aramaico. O Pai aqui está em Pater. Então, aqui, a carta aos Gálatas, ele usa essas duas linguagens para dizer que Pater é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E você vê que pelo contexto aqui ficou muito claro? Aqui está falando de quê? De filiação, de adoção. Todo mundo entendeu? Então, no Novo Testamento funciona dessa forma. E acabou.
Então, hoje tivemos nome, escatologia, céu, inferno, segunda vinda, primeira vinda, tivemos tudo. Mais alguém tem alguma pergunta, consideração? Ficou alguma dúvida aí? Porque ir embora para casa com dúvida, o pastor responde depois no pessoal. Alguém? Não? Deus dá graça. Se não fosse senhora, pastores aí, ó, a gente tava lascado. Mas vamos orar então, para a gente finalizar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado por nos ensinar pela Tua palavra. E, acima de tudo, ó Deus, que o Senhor nos dê sempre o anseio, ó Pai, de Cristo, pela volta dEle, para vivermos face a face com o Senhor, que recebeu tantos nomes, ó Deus, porque seus atributos são tantos, ó Pai. E nós temos a eternidade para aprender aos Teus pés, ó Deus. Edifica, ó Pai, a Tua igreja. Aviva-nos, ó Deus, nos dê cada vez mais o Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus.